Agora vamos falar sobre a notação ômega. E já dando um contexto, dentro da análise assintótica, embora a notação Ozão, Big O, seja a mais utilizada, ela certamente não é a única que existe. Tem várias outras que a gente vai passar aqui rapidamente ao longo dessa aula. Até para dar o contexto do que significa ômega, vamos pensar, dar um passo atrás e pensar o que significa a notação Ozão. A notação Ozão envolve limitar superiormente. Dizer, olha, se T de N é Ozão de F de N, quer dizer que T de N cresce no máximo tão rápido quanto F de N, né? Quer dizer, F de N limita superiormente T de N, o crescimento ali, a menos de constantes, aquela coisa toda, né? Limita assintoticamente, mas limita assintoticamente por cima. A notação ômega, que apesar de eu ter escrito por extenso aqui, ela está associada à letra grega, o ômega maiúsculo, né? Por isso que é o big ômega ali, ela vai fazer o complemento disso, ela vai limitar por baixo, ela vai dizer, olha, essa função, se T de N aqui, dada duas funções T e F nos inteiros positivos, se eu tiver que T de N é omegazão de F de N, o que eu estou dizendo é que T de N cresce pelo menos tão rápido quanto F de N. Pode crescer muito mais rápido, pode crescer parecido, mas ela tem que crescer pelo menos tão rápido, não pode ser menos do que aquilo, de novo, assintoticamente. Tá? Então, nós temos aqui essa ideia de que, olha, a gente limita, né, para um N aqui suficientemente grande, então essa é a ideia do assintótico, está focando no comportamento das funções quando o N cresce, uma certa constante vezes F de N vai limitar inferiormente. Tá? Ela limita inferiormente a T de N, ela limita por baixo. E a intuição é que assintoticamente, né, quer dizer, lembrando vocês o que eu quero dizer com esse assintoticamente, quer dizer, o termo de maior ordem, olhando para o termo de maior ordem da função t, né, ignorando constantes, a gente está dizendo que t cresce pelo menos tão rápido. Tá? Falando do crescimento, é pelo menos tão rápido quanto f. Ela não pode ficar para trás, né, nesse sentido. E eu já faço mais uma comparação aqui entre a notação Ozão e a notação omegazão. Por que a gente usa tão mais a Ozão? Porque quando eu estou preocupado com eficiência de algoritmos, em geral a informação que mais me interessa é dizer, olha, esse algoritmo, ele no pior caso, no máximo, ele cresce tanto quanto tal função. Né? Ele é menor ou igual assintoticamente do que aquela outra função. É isso que me ajuda a saber que o algoritmo é rápido, né? Saber que ele é pelo menos tal coisa. Ele cresce pelo menos tão rápido quanto isso. Mas ele pode crescer muito mais rápido, não está me dando uma informação muito útil, na maior parte dos casos, já vou fazer uma ressalva, sobre a eficiência do algoritmo. Então, por isso que limitar por cima, pensando em eficiência de algoritmo, é o mais usado. Mas então por que eu estou falando de ômega aqui? Porque às vezes a gente quer falar de outras coisas, né? A gente pode tanto analisar um problema e conseguir um resultado mais geral, do tipo, olha, é um limitante inferior que diz qualquer algoritmo para esse problema vai ter que fazer pelo menos um número de operações que cresce como essa função aqui. Daí eu estou usando o limitante inferior, daí eu vou falar que qualquer algoritmo para aquele problema é ômega de uma certa função. Tá? Então, tem contextos em que essa informação é útil, sim, e muitas vezes ela é muito poderosa. Né? Olha que legal, falar uma coisa para qualquer algoritmo de um problema. Como vocês podem imaginar, isso é mais difícil, analisar qualquer algoritmo de um problema, fazer um limitante desse é mais difícil do que fazer um limitante específico ali para analisar um único algoritmo. E também tem algoritmos, como a gente vai ver lá no final do curso, a gente vai falar brevemente de busca local, por exemplo, em que o número de iterações dele não nem sempre é conhecido, nem sempre é limitado, é difícil de analisar então. Mas a gente sabe o quanto que custa cada iteração dele, por exemplo. Então daí de novo, eu posso dizer, olha, dado que ele vai fazer pelo menos uma iteração, ele vai custar pelo menos isso. Pode ser muito mais, mas pelo menos isso. Então o pelo menos é traduzido pelo ômega. Tá? Só para citar alguns exemplos em que isso é conveniente. Em que pensar no limitante inferior é conveniente. Indo então para os exemplos gráficos, agora que a gente já dei tanto a intuição quanto uma certa motivação, eu vou colocar aqui um T de N, deixa eu tentar passar ele bem pela origem, vamos ficar satisfeitos com esse, né? Que cresce de modo linear, tá? Só que é mais fácil de desenhar. Lembrando aqui que a gente usa o eixo X aqui, o eixo horizontal, para tamanho da entrada e o eixo vertical
para a função, né, para o número de operações, para o tempo que a função está descrevendo. E daí eu vou colocar aqui uma funçãozinha constante, uma f de n constante. Acreditem que ela está constante, tá? Eu sei que ela está meio inclinadinha para baixo, mas não era a minha intenção. De qualquer forma, essa função, ela limita inferiormente t de n. A t de n cresce sempre pelo menos tão rápido quanto f de n. Nesse caso a gente sabe que é estritamente mais rápido, mas aqui a comparação é o pelo menos que a gente quer traduzir, né? E esse gráfico é só para exemplificar que, olha, apesar de f de n ser uma função constante e, portanto, obviamente ela limitar inferiormente t de n, né, t de n crescer pelo menos tão rápido quanto f de n, ainda assim isso não é verdade sempre, né? Teve um trechinho aqui em que isso não era verdade. Então, a importância daquela ideia assintótica que, olha, a partir de um certo ponto, a partir de um certo n0 é que isso vai acontecer. Tá? Um exemplinho simples só para jogar esse conceito. Não que o outro exemplo não vá ser simples, mas jogar conceitos um pouquinho diferentes. Nesse outro gráfico aqui, vamos ver a questão das constantes, né? Então, eu vou pegar aqui uma certa função. Opa, de novo, passar pela origem é um desafio para mim. Uma certa t de n aqui. Tá? E eu quero ver se uma outra função linear, f de n, também limita ela. Eu vou desenhar essa outra função f de n assim. Tá? Olha só, ela tem uma curvatura maior, uma inclinação, melhor dizendo, maior do que a t de n. Será que f de n limita inferiormente t de n? Tem que lembrar que é assintótico, né? A questão é assintótica, há menos de constantes. E note, se eu multiplicar por uma constante conveniente, eu posso mudar o comportamento dessa f de n. Por exemplo, se eu olhar aqui, ó, ao longo desse eixo, esse ponto aqui, ele está mais ou menos na metade, né? Então eu posso dizer para vocês que se eu conseguir desenhar certo ali, ou mais ou menos certo, isso aqui nada mais é do que f de n sobre 2. Que a divisão de f de n por 2 ali, né? Quer dizer, agora fica bem evidente que f de n, sim, com essa constante, limita t de n inferiormente, né? Então, se é verdade, com esse ajuste da constante, quer dizer que t de n é omegazão de f de n. T de n é limitado inferiormente por f de n. Só teve que fazer um ajuste da constante para conseguir enxergar isso com mais facilidade. Esses exemplos são só para dar uma intuição, mas vamos para a definição formal, que não deixa a gente se confundir, a gente se trair, né? Intuição é muito importante, mas às vezes a gente cai em erros porque a intuição estava muito vaga. Então, definição formal. T de n é omegazão de f de n se existirem constantes n0 e c. Então, note que é muito parecido com o anterior, só que vai mudar agora a direção da desigualdade, né? Se existirem constantes positivas ali, não negativas, n0 e c, tais que t de n é maior ou igual do que c vezes f de n. Olha só a ideia, né? F de n está limitando t de n por baixo, então eu tenho que mostrar que t de n é maior ou igual do que c vezes f de n. Eu posso usar uma constante ali para fazer o ajuste, mas tem que ter essa limitante por baixo. T de n tem que ser maior ou igual do que a outra. E isso assintoticamente, né? Lá na frente. Então, para todo n maior ou igual que um certo n0. Não faz mal que no início seja diferente, como o primeiro exemplo gráfico aqui mostra. Desde que a partir de um n0 essa desigualdade seja verdadeira, tá valendo. E a mesma observação de antes, né? N0 e C, muito importante, tem que ser constantes, quer dizer, não podem depender de N, tem que ser constantes em relação a N. Tá legal? Essa então foi a motivação e definição da notação ômega. No próximo vídeo a gente vê alguns exemplos.